O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e você confere agora as notícias do programa de hoje. A ADURGS lança manifesto em defesa da ciência e tecnologia. Deputados e senadores criam frente parlamentar pela valorização das universidades federais. Entidades que representam a ciência no país divulgam nota em defesa das ciências humanas e sociais. A proposta de reforma da Previdência que o governo quer aprovar ataca especialmente as mulheres, aumentando em 10 anos da média o tempo para que elas se aposentem. A reforma da Previdência não é justa com as mulheres nem com ninguém. A aposentadoria é nosso direito. A ADURGS Sindical, na defesa de uma Previdência justa. O Instituto Latino de Estudos Avançados realizou na última quarta-feira o ciclo de debates Universidade do Futuro. A palestra foi apresentada pelo professor Glauco Arbix, do Observatório de Inovação da USP. O evento teve a mediação do presidente da ADURGS, Paulo Mors. Glauco falou sobre a posição da ciência brasileira no mundo e como o investimento de 30 anos nessa área está ameaçado com a política de cortes do governo federal. O Brasil conseguiu criar nos últimos 30 anos uma comunidade bastante sólida. Nós temos uma participação na ciência mundial com artigos científicos top, de primeira linha, em várias áreas. Estamos crescendo, mas o Brasil ainda precisa acelerar para conseguir sintonizar com o que há de mais avançado no mundo. Por exemplo, hoje nós vivemos uma reviravolta toda tecnológica, com avanço de tecnologias muito novas, como inteligência artificial, robótica de última geração, toda a parte de Big Data, Analytics, impressão em 3D, você tem uma série de tecnologias que são emergentes e o Brasil tem muita dificuldade em acompanhar isso aí, certo? Então nós temos que fazer um esforço muito grande para entrar em sintonia e participar dessa reviravolta. Isso significa que nós não podemos entrar na política que está sendo insinuada atualmente, que é a de corte de verbas ou de diminuir um pouco o papel da ciência ou daquilo que nós fazemos. Pelo contrário, nós temos que preservar aquilo que nós alcançamos, aquilo que nós conseguimos e temos que mais ainda, não só preservar, como temos que avançar e dar passos mais ousados. O Brasil precisa disso, o Brasil merece isso. O risco que nós corremos é que as universidades acabem degradando a sua atividade, então nós vamos cair no sistema de produção de conhecimento. Ao cair no sistema de produção de conhecimento, isso tem um impacto muito grande sobre a formação de gente, a formação de professores. Isso vai ter um impacto, com certeza, em todo o sistema educacional brasileiro, na capacidade de geração de valor das empresas, nos produtos das empresas. Quer dizer, não existe país desenvolvido e avançado se não tiver uma educação e ciência de qualidade. Então, veja, nós temos que ser muito cuidadosos para não repetir erros passados, certo? E achar que nós podemos sobreviver sem o estímulo e o incentivo à produção de conhecimento relevante. Tá? Glauco Arbix, que é ex-presidente da FINEP, agência pública que financia inovações no país, destacou que a sociedade espera a apresentação de um projeto eficiente na área da educação, ciência e tecnologia. O Brasil que eu penso é um Brasil que tem dinamismo, que potencializa a inteligência, que valoriza a criação e o conhecimento novo que é feito. Esse é o Brasil que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, entende? Esse é o Brasil que eu espero. Então, se existe
alguma visão de um Brasil diferente, que ela seja pelo menos explicitada, pelo menos a gente faria um debate público sobre isso. A política que se expressa apenas pelos cortes, né, que a gente se sente muito impotente diante deles, né, é uma política que não é ela não tem a transparência que nós precisamos ter para pensar o país. Então, eu acho que ela é muito ruim, muito negativa. Ela tem um impacto negativo sobre a moral da gente, sobre a maneira como a gente se estrutura, como a gente trabalha, todos nós somos profissionais, entende? Então, as coisas têm que ser ditas claramente. O que é difícil aceitar é que as universidades, os centros de pesquisa, entrem em processo de degradação, porque isso é uma tragédia que nós vamos colher os frutos ruins, negativos daqui a 10, 15 anos. Eu acho que a universidade ainda, apesar da abertura dela, ainda é uma universidade um pouco enclausurada, um pouco fechada. Então a universidade tem que se abrir, ela tem que se abrir para as ideias de fora, ela tem que colocar suas ideias para fora. Ela tem que se relacionar com as empresas para ajudar a ter impacto positivo na nossa economia, que é uma economia em marcha lenta, certo? E ela tem que ajudar as empresas a avançar, assim como nós temos que conversar internamente para que a gente faça interação entre as áreas, que a gente efetivamente implante um sistema interdisciplinar, entende? Que a gente se beneficie do conhecimento que as distintas áreas acumularam ao longo de décadas. Nós não podemos nos dar o luxo de desperdiçar a inteligência. Essa é a minha máxima que eu gostaria de transmitir para você. O tema Evidências em Saúde Mental norteou-se a segunda edição do UFSPA Cuida. A atividade ocorreu no Salão Nobre da Universidade na última semana. A pró-reitora de Gestão de Pessoas, Ana Vasques, explica detalhes sobre o evento. Ele é um evento que é anual, ele entrou no calendário acadêmico, né? No ano passado a gente não chamava ainda o UFSPA Cuida, mas agora a gente deu esse nome, né? O objetivo de fato, o cuidado é o foco mesmo com a nossa comunidade interna. Então envolve discentes, porque não existe docentes e técnicos sem discentes, tudo é um sistema, né? Então envolve os discentes, envolve os docentes e envolve os técnicos. Algumas atividades só, que são as oficinas, que ficaram com foco nas pessoas que estão nos servidores e nos terceirizados também e nos estagiários. A vice-reitora da UFSPA, Jennifer Safi, enfatizou que o compromisso da universidade é desenvolver o cuidado com a saúde física e mental dos professores, técnicos e alunos. O objetivo é reafirmar o nosso compromisso, né, que é o cuidar das pessoas. O compromisso dessa gestão realmente é o olhar sobre as pessoas da UFSPA, sejam elas nossos servidores, técnico-administrativos e professores e os nossos discentes também, né? Então esse evento ele vem com essa característica, que é uma série de atividades que eu sou muito grata à equipe da Progesp, do GT, né, de saúde mental, que organizou assim com muito carinho esses 3 dias, em diferentes momentos também do dia, para poder contemplar, né, diferentes setores da universidade e com atividades que eu chamo sempre de atividades que enchem, né, o nosso coração de uma energia boa, que é a yoga, que é falar de gratidão, que é até o cantinho do abraço, empatia, que eu acho que a gente tem que realmente focar, né, o nosso trabalho, as nossas atividades com a parte boa da saúde, que a saúde é uma coisa boa, mas com a questão do cuidado mesmo, com a gente mesmo, com a saúde física e mental, e que a gente tenha também o olhar sobre o nosso colega, né, que a gente possa se fortalecer como grupo da UFSPA. O vice-presidente da ADURG Sindical, Lúcio Vieira, representou o sindicato e destacou a importância desse tipo de atividade para o momento em que os professores estão vivendo no país. Trata-se de um evento extremamente importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, em que os professores das universidades públicas federais, especialmente, estão se sentindo pouco valorizados e inclusive ameaçados por uma série de medidas que vêm sendo anunciado pelo MEC, né, e um certo descompasso entre o que vinha se construindo em termos de educação pública nesse país e o novo modelo de gestão que está aparentemente sendo desenhado dentro do Ministério da Educação.
Esse evento ele tem um grande mérito, né, de trazer à pauta a questão da saúde do trabalhador, a saúde dos professores e dos técnicos que atuam dentro das universidades, e ao trazer isso ele traz também a dimensão humana do trabalho, né? Ele busca recuperar esse dado que é relevante, né? O trabalho como fator de felicidade, como fator de realização pessoal, né? Então os estudos que estão sendo apresentados aqui a partir de hoje, eles ajudam a clarear essa situação e, consequentemente, nos ajudam também a apontar caminhos de superação, né? As palavras de ordem, né, que se pode chamar assim, a gratidão, a harmonia, a felicidade, né, a paz, ou seja, a realização pessoal pelo trabalho, estão colocados aqui, e penso que a universidade, por conta disso, está de parabéns pela iniciativa que tiveram aqui. O presidente Jair Bolsonaro afirmou via Twitter na última semana que os cursos de filosofia e sociologia não receberão mais investimentos federais. Segundo a publicação, a ideia é descentralizar recursos que iriam para essas áreas e focar naquelas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. A Sociedade Brasileira de Sociologia e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lançaram nota contestando a proposição do presidente de cortar investimentos federais para esses cursos. As entidades também conclamam a comunidade acadêmica a se juntar e defender a preservação do Departamento de Sociologia e as demais áreas do campo de humanas, destacando que elas são consideradas imprescindíveis para o desenvolvimento de pesquisas e políticas públicas. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. A Durgs lança manifesto em defesa da ciência e tecnologia. Já voltamos. Você sabe o que significa capitalizar a Previdência? Os bancos vão administrar a sua aposentadoria da forma escolhida por eles. Em vários países onde esta reforma foi aplicada, os trabalhadores quebraram, gerando uma profunda crise social. Diga não à reforma da Previdência. A Durgs Sindical, em defesa da educação pública. Voltamos com o programa Durgs no ar. O movimento Mães e Pais pela Democracia realizou no último domingo o evento Democracia e Liberdade na Vila Flores, em Porto Alegre. O evento reuniu diversas autoridades e representações em defesa da democracia e liberdade de expressão. Durante todo o dia, houve apresentações, atividades para crianças e show com o cantor Ney Lisboa. A presidente da organização, Aline Kerber, destacou o objetivo do evento. Comemorando 6 meses do nosso movimento Mães e Pais pela Democracia e 2 meses da constituição da nossa associação, uma programação muito emocionante, falando sobre liberdade, democracia e reforçando e estreitando ainda mais os nossos laços e os nossos vínculos, que é isso que de fato vai fazer a virada desse jogo, vai nos fortalecer e vai nos colocar num outro patamar, tanto mental, porque também estamos sofrendo com esse momento de tantas liberdades sendo tolhidas, né? E a gente, de alguma forma, está conseguindo reverter e superar, através da união dessas mais de 5.000 pessoas, mães e pais, irmanados, e defendendo uma escola democrática, plural, inclusiva para todos. E a gente está muito feliz aqui ouvindo essas músicas, os drops de cultura e também compartilhando os nossos saberes e o que a gente tem refletido sobre o que é de fato doutrinação, o que é censura, a gente está vivendo um momento de muita censura indireta, e o que é uma escola e uma educação democrática. A Durgs Sindical lançou na última semana o manifesto Para Onde Caminhamos? O desmonte do sistema de ciência, tecnologia e inovação é a aposta na entrega do país. O documento conclama a sociedade para mobilização contra a política de desmonte na área da ciência e tecnologia do governo federal. O presidente do sindicato, Paulo Mors, destaca que o manifesto defende a ciência brasileira como propulsora do desenvolvimento.
toda essa política de desmonte começou com a extinção, praticamente, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, quando ele foi agregado ao Ministério de Comunicações, que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, na verdade, né? Muito pouco a ver, vamos dizer. Essa iniciativa governamental de desmonte da estrutura de ciência, tecnologia e inovação no Brasil tem sido uma política de governo, quando, na verdade, esse tipo de assunto tinha que ser política de Estado. Tudo começou, acredito eu, que isso faz parte de um grande pacote neoliberal que estão impondo sobre a nação. Tudo começou com a Emenda Constitucional 95, em dezembro de 2016, que estabeleceu um teto para todos os investimentos sociais e gastos com a manutenção do Estado por 20 anos. Deixando de fora os gastos financeiros, como a dívida pública. No orçamento de 2018, se você for ver, que foi executado 2,6 trilhões de reais, menos do que o previsto. O orçamento de 2018 teve 40% destinado a juros e amortizações da dívida interna. E isso não foi contingenciado. O orçamento de 2019, nós já tivemos um contingenciamento de 42% para o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou seja, já 42% do orçamento de Ciência e Tecnologia já foi retirado. Tá? No Ministério da Educação, 21% já foi retirado. É aí que se reflete que nós temos estudantes, bolsistas, doutorandos, pós-doutorandos, etc. São 80 mil pessoas atingidas. 80 mil pessoas atingidas com os cortes de orçamento da CAPES, do CNPq e da FINEP, principalmente, que são órgãos de fomento de desenvolvimento científico e tecnológico. Educação e ciência estão ligados, estreitamente ligados. Educação superior e ciência estão estreitamente ligados. Tá? Então, 95% da pesquisa científica e tecnológica nesse país se faz nas instituições universitárias públicas. Está tudo sendo viabilizado. Então, o que está acontecendo é que está havendo aí uma intenção de desmontar o que já foi criado, e não foi criado ontem, não foi criado 10 anos atrás, não foi nem por fulano, nem por ciclano. A nossa estrutura de desenvolvimento científico e tecnológico começa nos anos 50 do século passado, com a criação do CNPq. Tudo isso está sendo desmontado. Pelas declarações que eu ouço, que eu vejo do presidente da República, a maior parte delas através do Twitter, né? O presidente está muito mal assessorado, é o mínimo que eu posso dizer com relação à compreensão do que seja educação superior, do que seja desenvolvimento científico e tecnológico e sua importância para que nós nos tornemos uma nação soberana e respeitada. O Manifesto em Defesa da Ciência e Tecnologia pode ser lido na íntegra em portaladverso.com.br. O Proifes Federação participou na semana passada do lançamento da Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais, na Câmara dos Deputados, em Brasília. A frente é presidida pela deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e conta com a participação de 75 deputados e 5 senadores, além de movimentos estudantis, entidades científicas, de pesquisa, representantes de reitores, dos técnicos administrativos das universidades, sindicatos e associações de docentes. O objetivo é lutar pela valorização do ensino público, já que a Emenda Constitucional 95 tem imposto um limite de gastos e as instituições não podem pensar na estruturação de políticas públicas para os próximos anos sem recursos financeiros. A coleta de assinaturas contra a reforma da Previdência foi prorrogada até o dia 14 de junho. As principais centrais sindicais do país farão um ato em defesa da Previdência na quarta-feira, feriado do Dia do Trabalhador. Em Porto Alegre, haverá concentração a partir das 14 horas na Rótula das Cuias, seguido por uma caminhada, e um grande ato deve ocorrer na Rótula do Gasômetro às 16 horas.
Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da Durgs. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.